Você já ouviu falar da Zona Franca de Manaus? Aposto que sim, um projeto ambicioso criado para proteger a Amazônia, gerar empregos e transformar Manaus em um polo industrial. Parece incrível, um verdadeiro oásis no meio da floresta. Agora deixe-me perguntar, se é tão bom, por que depende de subsídios há mais de 50 anos? Por que as empresas que estão lá não ficam por mérito próprio, mas por que o governo banca a conta? E o mais intrigante, será que tudo isso realmente protege a Amazônia ou só serve para mascarar um problema maior? A verdade é que a Zona Franca de Manaus é uma daquelas ideias que parecem geniais no papel, mas na prática são uma catástrofe. Um Frankenstein fiscal sustentado pelo seu bolso e pelo meu. Nos anos 60, o Brasil vivia uma obsessão: integrar o território nacional. Para os militares que estavam no poder, a Amazônia era uma terra prometida, cheia de riquezas, mas isolada e subdesenvolvida. E claro, havia o medo de perder a soberania sobre a região para outras nações, algo que os discursos patrióticos da época adoravam reforçar. Foi aí que nasceu a ideia da Zona Franca de Manaus. O governo precisava atrair indústrias para a região e decidiu criar um modelo com isenções fiscais, benefícios alfandegários e todo tipo de incentivo. A proposta era clara: se as empresas não querem vir por conta própria, que venham pelo dinheiro fácil. No papel, parecia uma solução perfeita: geração de empregos, desenvolvimento econômico e, de quebra, a promessa de proteger a floresta. Afinal, com mais empregos urbanos, as pessoas não precisariam desmatar para sobreviver. Parece um golpe de mestre, certo? Mas aqui está o problema. Quando você cria algo baseado em incentivos artificiais e não em vantagens reais, você não constrói uma economia sólida, você constrói uma dependência. Na prática, a Zona Franca de Manaus virou um grande hotel de luxo para empresas que só estão lá porque a estadia é paga com o dinheiro dos nossos impostos. Desde o começo, a lógica já era torta. Será que alguém acreditava mesmo que um modelo sustentado por subsídios infinitos poderia funcionar a longo prazo? Talvez sim, mas apenas aqueles que estavam lucrando com isso. Agora vamos encarar os fatos. A Zona Franca de Manaus não é um motor de desenvolvimento. É uma ilha artificial de incentivos fiscais em um oceano de ineficiência. E como todo sistema baseado em subsídios, ela cria distorções que se espalham como ondas pelo resto do país. Primeiro, temos a dependência total das empresas nos benefícios fiscais. Elas não estão lá porque Manaus oferece uma condição excepcional para produzir ou inovar. Estão lá porque o governo bancou a estadia delas. É simples, sem subsídio, sem indústria. Isso é uma economia de mentira, um teatro onde todos fingem que o modelo funciona. E como pagamos por isso? Bom, enquanto Manaus recebe incentivos bilionários, o resto do país arca com a conta. Essa renúncia fiscal precisa ser compensada de algum jeito. E sabe como o governo faz isso? Aumentando impostos em outros setores. Então, enquanto você paga mais caro no pão e na gasolina, as empresas na Zona Franca aproveitam um banquete grátis. Ah, e tem mais, esse modelo sufoca a competitividade. Pense comigo, por que uma empresa investiria em melhorar seus processos ou criar novos produtos se ela já tem garantido o lucro graças aos incentivos fiscais? Esse é o tipo de sistema que premia a mediocridade e pune quem tenta competir no mercado global de verdade. E se você acha que isso afeta só Manaus, está enganado. Esse tipo de distorção provoca um efeito cascata. Recursos que poderiam estar indo para indústrias mais promissoras, para regiões com potencial genuíno, são desviados para manter um modelo artificial. É como jogar água em um balde furado. Enquanto você tenta encher, tudo vaza. E vale lembrar o impacto nas cadeias produtivas. A maior parte das matérias-primas utilizadas na Zona Franca de Manaus precisam ser transportadas de outras regiões do Brasil, o que só aumenta o custo logístico e ambiental. No final, o preço do produto sobe e quem paga essa conta somos nós, consumidores. A Zona Franca não só distorce o mercado, como perpetua uma mentalidade perigosa, a de que é preciso dar um empurrão eterno para que algo funcione. Mas a verdade é que se precisa ser sustentada por subsídios por tanto tempo, talvez nunca tenha sido viável para começar. Agora vem a parte que pouca gente fala, os efeitos colaterais da Zona Franca. Aqueles que não aparecem nos relatórios oficiais ou nas propagandas sobre desenvolvimento regional. Porque o que acontece por trás dos bastidores é sempre mais revelador do que acontece no palco principal. Primeiro vamos falar de recursos desviados. Quando o governo despeja bilhões em incentivos fiscais para sustentar Manaus,
está tirando dinheiro de outros lugares que poderiam estar usando esse recurso de forma mais eficiente. É um jogo de soma zero. O que Manaus ganha, o resto do Brasil perde. Pensem nas pequenas empresas do interior, que lutam para pagar impostos enquanto grandes corporações em Manaus recebem descontos milionários. Quem realmente está sendo beneficiado aqui? E aí entra o mito dos empregos. É verdade que a Zona Franca cria postos de trabalho, mas são empregos mantidos artificialmente. Eles não existem porque o mercado os demandou, eles existem porque o governo decidiu bancá-los. É como construir um castelo de cartas. Enquanto o subsídio está lá, tudo parece sólido, mas remova essa base e a estrutura desmorona. Isso não é desenvolvimento econômico, é um empréstimo com um prazo de validade. E sobre a proteção da Amazônia, será mesmo? A ideia é que ao gerar empregos urbanos, o modelo desestimula atividades predatórias, como desmatamento. Mas na prática, o que vemos é outra história. A urbanização descontrolada pressiona ainda mais o ecossistema, com transportes de matéria-primas, consumo de energia e geração de resíduos. A suposta proteção ambiental é no mínimo questionável. E claro, onde há bilhões em subsídios, há corrupção e clientismo. A Zona Franca se tornou uma máquina perpétua de interesses políticos e empresariais. Governos defendem o modelo porque ela garante votos e apoio de grupos poderosos. Empresas que se beneficiam dos incentivos têm zero interesse em que o sistema mude. É um ciclo vicioso. Todos ganham, menos o contribuinte que paga a conta. No final das contas, os incentivos perversos criados pela Zona Franca vão muito além do que os olhos podem ver. Eles corroem a economia, prejudicam o ambiente e perpetuam a dependência de um modelo que há muito tempo deveria ter sido reformado e abandonado. E a pergunta inevitável é: se a Zona Franca de Manaus é uma aberração, o que colocar no lugar? A resposta não é simples, mas também não é tão complicada quanto parece. O primeiro passo é abandonar a ideia de que subsídios e incentivos fiscais eternos são a única forma de desenvolver uma região. O mercado precisa respirar, e o sufoco do Estado só atrapalha o progresso real. Pense em Manaus como um gigante adormecido, mas que foi acorrentado pelo excesso de dependência do governo. Em vez de subsídios, por que não transformar a cidade em uma zona econômica verdadeiramente livre? Nada de impostos artificiais, mas também nada de uma relação tóxica com o Estado. O que realmente atrai investimento não é isenção fiscal isolada, é estabilidade, regras claras e um ambiente favorável para empreender. Se criarmos as condições para que os negócios floresçam naturalmente, a própria geografia de Manaus, com sua localização estratégica no coração da Amazônia, pode se tornar um atrativo. Setores como biotecnologia, farmacêuticos e até ecoturismo poderiam prosperar sem depender de muletas fiscais, explorando de forma responsável a biodiversidade única da região. Em vez de importar insumos de outras partes do país, as empresas poderiam investir na criação de cadeias produtivas locais. E por que não pensar além do convencional? O mundo está mudando e Manaus poderia se posicionar como um hub de inovação descentralizada. Imagine a cidade liderando iniciativas ligadas à blockchain, Bitcoin e tecnologias disruptivas que rompem com o sistema financeiro tradicional. Isso não só traria investimentos globais, como também libertaria a economia local da dependência de modelos ultrapassados. Mais importante ainda, acabar com o modelo da Zona Franca permitiria redirecionar os bilhões gastos em subsídios para onde são realmente necessários: educação, infraestrutura básica e saúde em outras regiões do país que enfrentam pobreza extrema poderiam finalmente receber a atenção que merecem. E em vez de concentrar recursos em um único ponto geográfico, eles poderiam ser distribuídos para estimular o crescimento genuíno em várias partes do Brasil. No fundo, o que precisamos é de coragem para largar o velho hábito de sustentar modelos artificiais e confiar no potencial do mercado quando ele é livre para operar. Manaus não precisa ser uma ilha fiscal, ela pode ser um ponto de conexão com o futuro, mas isso só vai acontecer se cortarmos as amarras que o mantêm presa ao passado. A Zona Franca de Manaus é um retrato perfeito de como o Brasil insiste em fórmulas desgastadas para resolver problemas complexos. Um projeto que prometia prosperidade e proteção ambiental, mas que se tornou um símbolo de dependência e distorção econômica. A pergunta que fica é: até quando vamos continuar sustentando algo que claramente não funciona? Manter a Zona Franca é como alimentar um paciente com respiração artificial quando ele já deveria estar saudável.
É um sistema que só sobrevive porque nós, contribuintes, somos forçados a mantê-lo de pé. E enquanto isso, perdemos a chance de construir algo maior, algo mais eficiente, algo que realmente faça sentido. Mas aqui está o ponto mais importante. A mudança não vai acontecer sozinha. Precisamos de mais vozes dispostas a questionar o status quo e desafiar as narrativas que foram enraizadas por décadas. Não é fácil dizer que um modelo que gera empregos deve ser substituído, mas é necessário, porque esses empregos não são reais, eles são sustentados à custa de outras oportunidades que nunca terão a chance de existir. Chegou a hora de pensar diferente, de olhar para Manaus não como um problema a ser remendado por subsídios, mas como uma oportunidade de fazer algo revolucionário. Imagine uma região que prospere por mérito, inovação e liberdade econômica, e não por dependência de isenção fiscal. Imagine o impacto de redirecionar bilhões de reais em subsídios para investimentos reais que beneficiam não só uma cidade, mas todo o país. Se queremos um Brasil mais livre, mais eficiente e mais justo, precisamos parar de alimentar aberrações como a Zona Franca de Manaus. A mudança começa ao questionar e cobrar de políticos, de empresários e de nós mesmos um modelo que seja sustentável e que valorize o potencial humano e econômico sem muletas artificiais. Então a escolha é nossa: continuar sustentando um castelo de areia ou começar a construir algo sólido de verdade. Eu sou José e esse é o Arcan.